Ricardo Paz Mamed explica a subtil arte fiscal de taxar os pobres para perdoar os impostos aos mais ricos. Fernando Medina analisa a entrevista da Procuradora-Geral da República. Ina Afinogenova revela que Ursula von der Leyen quer mandar para a cadeia quem tiver opiniões que ela não gosta sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. São os comentadores, como Paula Cardoso, Pedro Tadeu e Nuno Ramos de Almeida. E ainda vamos ter tempo, no papel selado, para falar das redes sociais dos supostos verdadeiros homens. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição dos comentadores. Um dos temas da semana da política interna portuguesa foi uma proposta de modificações fiscais. Está lá? Faz favor de dizer? Uma modesta proposta. Uma modesta proposta do governo para modificar os impostos, nomeadamente baixar o IRC das empresas, portanto, o imposto pago sobre os lucros das empresas. Sobre isto, o Ricardo Paz Mamed lançou-se num conjunto de críticas a esta nova política fiscal. Vamos ouvir. Eu estou convicto que a descida do IRC é uma medida que é simultaneamente injusta e pouco eficaz. Ela é injusta porque nós já vivemos num sistema que é muitíssimo menos progressivo do que se julga, um sistema fiscal que é muito menos progressivo do que se julga. Porque em Portugal nós já temos uma situação peculiar de um grande peso do IVA. O IVA não é um imposto progressivo, é na verdade um imposto regressivo. É um imposto que a proporção de rendimentos que são dedicados ao pagamento de IVA por parte das famílias mais pobres é muitíssimo maior do que a proporção do rendimento que as famílias mais ricas dedicam ao pagamento do IVA. Nesse sentido, é um imposto que é regressivo, que penaliza os mais pobres e não os mais ricos. E, portanto, aquilo que os impostos diretos, como o IRS e o IRC, que têm algum nível de progressividade, fazem é, para todos os efeitos, compensar de alguma forma esta regressividade que existe no IVA. O IRC é ainda por cima um imposto que há um conjunto muito restrito de empresas em Portugal que paga IRC, o grosso do IRC. E uma grande parte das empresas que não paga de todo ou paga muito pouco IRC, comparativamente. Uma descida do IRC significa, essencialmente, beneficiar esse pequeno grupo de empresas que pagam o grosso da receita de IRC. E, portanto, é também deste ponto de vista injusto. Ora bem, vamos começar pelo Nuno. Então, estás de acordo com o Ricardo Paz Mamed nesta questão? Estou bastante de acordo, mas estava impressionado com uma notícia que li, que havia um senador da Argentina que propunha para equilibrar as contas dos pobres que eles pudessem vender os filhos. E isso tinha que ver com a história do Jonathan Swift, a modesta proposta, em que ele fez um panfleto não como tu musical, mas enfim, escrito, com esse argumento que as criancinhas eram muito deliciosas, eram uma grande iguaria para os ricos e se os pobres as pudessem vender, isto compensava. Eu acho que estas propostas do governo, enfim, não são isso, mas na realidade, do ponto de vista fiscal, o que nós verificamos e do ponto de vista de quais são as camadas que são beneficiadas, é que são sempre os mesmos. Nós vemos, por exemplo, esta história do IRC. É facto que 56% das empresas pagam IRC, mas a grande maioria do IRC, da massa desse imposto, é paga por 0,3% das empresas. Metade do dinheiro que vem no IRC é pago por 0,3% das empresas. O que significa que esta baixa de imposto é sobretudo significativa para esses grandes contribuintes. E nós vemos isto ponto por ponto nas outras medidas. Quando o governo faz medidas ditas de benefício aos jovens, que o próprio FMI vem criticar, dizendo que não lhes parecem muito eficientes para manter os jovens e são um grande rombo nas finanças, isto é, são 1.000 milhões de euros, faz com alguns requintes, quando se permite
apoiar a compra de casas de 600 mil euros para quem ganha mais de 6 mil euros, não está em relação à maioria da população, mas está em relação a uma franja muito pequena da população. E o que vamos verificar é que depois há um discurso, que há uma compensação aos professores, aos polícias, aos oficiais de justiça, etc. E todo esse dinheiro é inferior aos cortes que fazem aos mais ricos. E, no entanto, nós vamos ver na comunicação social que aqui del Rey, que estamos a alargar o orçamento para estas compensações a estas camadas de pessoas que trabalham, mas ninguém vai ver, estamos a desafogar o orçamento e estamos a fazer cortes do ponto de vista da receita fiscal a um conjunto muito pequeno dos cidadãos portugueses, por acaso os mais ricos. E é muito interessante, porque até a fundação, aquela fundação do Pingo Doce, e agora vou-me, diz Francisco que... Manuel dos Santos. Sim, Francisco Manuel dos Santos. Diz que esta perda de receita não é compensada e que terá que ser compensada ou pelo aumento do IVA, ou pelo aumento do IRS, ou pelos cortes nas despesas sociais. Aqui vem a história. Tanto o IVA como o IRS são impostos que incidem, é aquilo que estava a dizer o Paz Mamed, são regressivos e incidem sobre os mais pobres. Os mais pobres pagam mais do seu orçamento em relação aos ricos nesse mesmo IVA. E é um IVA que recolhe mais dinheiro que o IRS e o IRC, e ainda por cima tem uma outra característica, é que quando se diz que Portugal está acima na carga fiscal, isso é mentira do ponto de vista global, mas do ponto de vista do IVA é verdade. Nós temos um sistema de impostos que, em vez de servir para o seu objetivo, que é redistribuir o produto social e ser justo e pagar as despesas do Estado, parece que vai pagar menos despesas do Estado e vai ser mais injusto. É isso. Muito bem. Por acaso, sobre a questão do IVA, já é uma velha discussão, eu não estou muito bem de acordo com essa tese, mas enfim, mas isso agora é outra coisa. O essencial aqui é que realmente a distribuição fiscal, da forma como está a ser montada, é cada vez mais pesada para quem trabalha e cada vez mais leve para quem investe, e essa é a questão. Já agora, faço aqui uma comparação com o IRC. Estamos sempre a comparar-nos com os países europeus e temos que chegar ao nível dos países europeus. Ora bem, onde é que nós temos 21% de taxa sobre o IRC? Como é que é na Europa? Olha, a Áustria tem 25%, a Bélgica 25%, a Dinamarca 22%, a Espanha 25%, a França 25%, a Grécia 24%, a Itália 24%, o Luxemburgo 24,94%, Malta 35%, Países Baixos 25% e a Suécia 20,6%. Quem é que tem abaixo de 15%? Que é o valor que se pretende que o IRC em Portugal passe a ter daqui a 2 anos. A Alemanha tem 15%, mas é o único país rico, digamos, que está neste estatuto. Depois a Bulgária tem 10%, o Chipre tem 12,5%, a Hungria tem 9%, a Irlanda tem 12,5% e a Lituânia tem 15%. Por acaso, até esta semana, os dirigentes europeus chegaram a um acordo que o IRC tem que passar a ser, no mínimo, 15% para todos. E, portanto, há aqui uma política que me parece ser completamente contrária, mesmo para os objetivos da própria União Europeia nesta altura, e se compararmos, de facto, com os países mais ricos da Europa, eles que taxam o IRC de uma forma mais agressiva do que nós, e parece que não ficaram prejudicados com isso. Paula. Olha, é muito cedo para fazer contas, mas eu começo com... As contas ainda demoram tempo a ser feitas ou porque estamos a gravar de manhã? Olha, as duas coisas, uma não escolhi a outra, mas primeiro, esta questão dos impostos, não é? A via fiscal, que segundo a Constituição, não é um caminho para o Estado satisfazer as suas necessidades financeiras, mas também, não é, para repartir, para entrar aqui numa repartição justa dos rendimentos e da riqueza. E esta segunda, portanto, esta segunda premissa, ela nunca, pelo menos a meu ver, nunca está contemplada nestas que são as opções, e continua a não estar nestas grandes opções do plano, não é, que foi apresentada, este plano, estas grandes opções foram apresentadas pelo Governo.
Aqui em relação ao IVA, enfim, que já temos falado sobre o quão injusto é o imposto, tendo em conta depois a proporção de rendimento que existe para aqueles que ganham menos, o peso que tem nos orçamentos das famílias, eu entendo que a discussão deveria estar, que deveríamos tentar iniciar esta discussão de como, de facto, conseguir aqui alguma progressividade fiscal em relação ao IVA, sendo que existem, enfim, algumas propostas que têm sido apresentadas ou que têm sido tentadas noutros contextos, que vêm justamente, que propõem que até um consumo de X, por exemplo, 250 euros, que as famílias recebam um montante integral, depois a partir dos 500 euros que haja aqui uma devolução de 70%, 80%, portanto, isso é possível e em algumas realidades isso tem sido refletido. E eu gostaria de ver também mais essa discussão, até porque normalmente quando esta questão do IRC é apresentada, conforme já estiveram aqui a partilhar, beneficiando os mesmos de sempre, fala-se muito aqui na questão da inovação, de que esta medida, ou que estas medidas permitem ao país tornar-se mais rico, mais inovador, mais competitivo, e está por demonstrar que esse esteja a ser, ou que tenha vindo a ser, o efeito deste tipo de medidas. Portanto, aquilo que se observa é que de cada vez que os ricos têm de pagar menos, os seus lucros e depois aumentam, e esse aumento não acaba por ter um retorno naqueles que depois são os rendimentos dos trabalhadores. Portanto, não é verdadeiro para mim este cenário que é sempre traçado de menos impostos para as empresas, vão se tornar mais competitivas, mais lucros e então vamos todos ficar a viver melhor. Portanto, para mim aqui o foco na reforma fiscal devia ser este repartir o fardo, de facto, mas aqui com foco no imposto do consumo. Pois eu tenho que explicar a minha tese sobre isso. Eu não estou de acordo com esta história do IVA. Desculpem lá. Acho que é um erro político. Independentemente da argumentação que vocês apresentam, é evidente que está correta, que há um esforço maior para quem tem menos dinheiro a pagar os 23% do IVA, é 23%, não é? Ou do que alguém que tem mais dinheiro. Mas quem tem, o problema não deve ser, do meu ponto de vista, analisado assim. Porque quem tem menos dinheiro não compra um Ferrari e, portanto, não vai pagar o IVA do Ferrari. Quem tem menos dinheiro compra batatas só, ou compra uma bicicleta. E quem tem muito batatas, não é? Quem tem muito dinheiro compra tudo o que lhe apetece. Portanto, eu acho que a correção fiscal deve ser feita do lado do rendimento e não do lado do consumo. Até porque, digamos, o que é preciso é criar na sociedade uma ideia de valorização, mesmo do ponto de vista político, independentemente depois do efeito económico que as medidas tenham, do ponto de vista político é preciso criar na sociedade a ideia de que o lado do rendimento é que precisa de ser corrigido e não pois, digamos, a liberdade de consumo de cada indivíduo de acordo com o rendimento que tem. Portanto, acho que é um erro político insistir-se nessa questão do IVA. Mas pronto. Eu acho que isso é primo estou em franca minoria. Isso é primo da teoria da chuva dourada e que tem este nome pornográfico, que é a chuva dourada é a teoria de que os ricos, se tiverem muito dinheiro, consomem muito e, portanto, vão distribuindo o dinheiro. Na realidade... Aí entras em contradição quando estás a defender o escalonamento do IRS. Os impostos indiretos não são os do Ferrari, aliás, porque se fossem os do Ferrari, seria bastante fácil manter o Ferrari numa taxa e diminuir os outros. O que acontece é que a grande parte da carga fiscal, embora mais de 40 e tal por cento das pessoas não paguem IRS, na realidade os pobres pagam muito imposto via do IVA. E, portanto, aquilo que acontece é que tu arrecadas mais pelo IVA dos outros, sendo que o IVA é um imposto regressivo e os outros são, como a Constituição manda, impostos progressivos que permitem fazer isso. Não é pelo facto dos artigos de luxo existirem em relação aos ricos que isso altera. Depois eu devido muito a essa concepção da liberdade para consumir. Acho que já é filha de outra coisa. Mas, enfim, acho que vamos ter vários programas para discutir esta história. Não, e depois essa questão do valor das batatas, Pedro, com a progressividade, não é? Isso, do meu ponto de vista, fica salvaguardado, porque a partir do momento em que tu sabes que a família que ganha menos
Mas o O erro aí teto, tem que depois o o teto rico do vai pagar passivo. menos pelas batatas também. Quer dizer, eu não consigo compreender essa Mas vai, teoria. mas vai, mas vai, mas vai receber de volta. Não é uma teoria Vai de receber de volta. os ricos são menos e, portanto, se pagarem menos, Não interessa, eles vão pagar. beneficiar O problema daquilo. é isso. Ou seja, enquanto no imposto do IRS, por exemplo, tu adequas, podes adequar o IRS e outros impostos, os que são sobre o rendimento, podes adequar o imposto ao rendimento da pessoa, quando fazes no IVA, o rico Isso é beneficia que é também. cego. Epá, não Isso consigo. mesmo, como há mais pobres, pagam mais IVA. Não Não há consigo sobre essa perceber. Acho questão. isso um erro, Mas um erro completamente. é uma questão de contas, não é uma questão de opinião, desculpa, Pedro. Mas É a assim, questão não é a conta, a são questão é quem comprados, beneficia ou é quem. igual ao número de batatas que são compradas. As batatas é comprado por toda a gente, acaba por recolher mais IVA. Portanto, é uma questão de contas. E no IRS e no IRC, o problema é, por um lado, no IRC, as exceções ao pagamento de impostos. Estavas a dizer que nós pagamos aqueles 21%. Na realidade, a taxa efetiva é muito mais baixa, porque há um conjunto de exceções enormes. E no IRS é o problema de não haver englobamentos de rendimentos. As Então, pessoas têm outros rendimentos, não englobam isso. E aí são progressivos. É possível pôr a pagar mais os mais ricos e menos os mais pobres, enquanto no IVA é um imposto cego. Mas, enfim, não concordamos. pronto, pronto. Nuno, corrige o lado do IRC e do IRS e no IVA não beneficias os ricos ao pôr um IVA mais baixo em coisas. Pá, não consigo perceber como é que num mecanismo do IVA não vais beneficiar os Pedro, ricos. Quer dizer, isto é, tu podes pôr perceber. eletricidade mais baixa, o IVA, permitindo às empresas e a quem consome em casa ter uma eletricidade mais baixa, e podes pôr os produtos de luxo com um IVA mais elevado. Isso é possível fazer. Os E o tipo que é rico, Ferraris, que a gente compra meia dúzia por semana. E o tipo que é rico passa a pagar menos eletricidade. Claro, E porque portanto o é problema, da beneficiado. mesma maneira que Não, o Serviço Nacional de Saúde é universal e é gratuito para todos. Segundo a tua teoria, o tipo mais rico tem que o pagar, não é? não é isso que eu estou a dizer. E estás a Não, confundir alhos com bugalhos. não, Desculpa lá. eu não, não vamos aí invocar o nome do bugalho em vão, O mas galho é que não é? o que eu te estou a dizer é que não estou nada de acordo contigo. Mas vamos continuar isso. Já Finalmente, não basta Está bem, está bem. estrutural. Vamos falar uma coisa muito menos polémica, uma coisa muito pacífica, que é o Ministério Público e a Procuradoria-Geral da República. Fernando Medina pronunciou-se sobre a entrevista da Procuradora-Geral da República. Vamos ouvir o que ele diz. Quando a Procuradora se pronuncia, na minha opinião, não o deveria ter feito, mas de forma tão explícita sobre casos concretos como a Operação Influencer. Bom, o que está em causa na Operação Influencer não é ela ter sido feita ou não ter sido feita. É com um impacto enorme na vida política nacional e internacional do país, que foi feita, como hoje se demonstra pelo que são as decisões do juiz de instrução e depois do Tribunal da Relação, como algo que não tem um mínimo de sustentação para poder ser um processo em que haja uma acusação e que haja uma alta probabilidade de alguém ser condenado. A Procuradora também não conseguiu explicar exatamente essa questão do parágrafo, não é? Mas a questão do parágrafo... Aliás, eu acho que a Procuradora isso explicou muito bem. Aliás, a Procuradora-Geral diz que não tem o Ministério Público não tem que se preocupar de forma alguma com as consequências, mas quando escreveu o parágrafo, ela preocupou-se com as consequências para o Ministério Público. Foi para não acusarem o Ministério Público de ter omitido informação, coloca informação, que aliás era em segredo de justiça, não podia ter publicado. Mas depois diz que não se preocupa com as consequências para o país. O tema da Operação Influencer não é ela ter sido realizada, mas não nada disso. As investigações têm que se fazer e devem ser feitas e têm que ser feitas e é bom que elas existam sobre todos os agentes. A expressão que ninguém está acima da lei é uma expressão absolutamente essencial da nossa vida democrática. A questão é perceber, em tão pouco tempo, como daquela investigação houve consequências tão pesadas e tão rapidamente se percebe, pelo que os tribunais dizem, não é porque mais ninguém diz, que tem pés de barro. Pode não haver razão para tanta... Porque não há qualquer demonstração de que aquilo lá chega, até porque... Paula, também alinhas no conjunto de pessoas que têm criticado a entrevista à Procuradora-Geral da República? Não a entrevista, mas o que ela diz. Alinho. Acho que, de facto, o silêncio consegue ser de ouro, não é?
esta vontade que se tinha de ouvir Lucília Gago depois acabou por produzir, do meu ponto de vista, esta enorme desilusão, mas enfim, antes de mais 2 pontos prévios. Ou desilusão para quem estava iludido, pronto, eu confesso que não estava, mas em todo caso, a Lucília Gago aceitou ser ouvida no Parlamento, mas só depois do relatório de atividades, não é, de 2023 do Ministério Público ficar pronto, o que atira esse momento, não é, para setembro, que é quando os trabalhos parlamentares forem retomados. Portanto, o timing para esta entrevista para mim é no mínimo questionável, e começo por isso, considerando também que é a primeira que ela dá nestes 6 anos e na reta final do seu mandato. Depois, antes desta entrevista, o Procurador-Geral Adjunto, né, Rosário Teixeira, disse, portanto, também falou à comunicação social, no caso à SIC Notícias, e referia que o Ministério Público não tinha interesse nenhum em derrubar governos, que António Costa não era suspeito, porque uma pessoa suspeita, ele até utiliza esta argumentação, não pode deixar de ser constituída arguida, mas e depois Lucília Gago, na entrevista, vem contrariar de alguma forma esta ideia, sugerindo que essas circunstâncias podem mudar a qualquer momento, mas como sempre sem concretizar. E para mim este é o grande problema da entrevista em termos de conteúdo. E saindo já dos pontos prévios, para mim é inquietante observar a forma como, mais uma vez, volta a desresponsabilizar-se o Ministério Público, como parece não estar preocupada com as escutas, com as violações ao segredo de justiça, com o excesso do recurso à prisão preventiva. E depois também há uma última nota, que é em relação à referência de que não se sente responsável pela demissão de António Costa, dizendo que o antigo primeiro-ministro fez uma avaliação pessoal e política e que, tendo feito essa avaliação, decidiu então demitir-se. E ela, portanto, acrescenta, faz aqui uma comparação com a Ursula von der Leyen, meu Deus, fugiu-me aqui, com a Ursula von der Leyen, dizendo que permaneceu em funções, e estava-se aqui a referir naturalmente ao caso das vacinas, ao caso da Pfizer, e depois, mas para mim, o pior é que traz aqui o caso de Pedro Sánchez, portanto, de Espanha, que tem a mulher, portanto, como alvo de uma investigação por corrupção, tráfico de influências, e que também ele permaneceu no cargo. Portanto, o António Costa poderia também tê-lo feito, portanto, seguindo estes exemplos. Mas aqui eu atendo-me apenas à comparação com o Pedro Sánchez, que, tal como Costa, e ao contrário de von der Leyen, foi sufragado pelo voto popular. Estamos a comparar, do meu ponto de vista, o incomparável, porque as suspeitas contra a mulher de Sánchez partiram de manobras da extrema-direita, que o próprio grupo, este grupo Mão-Lipas ligado à extrema-direita, ele próprio admite que o processo é iniciado a partir de uma série de notícias falsas. Portanto, isto é admitido por um dos porta-vozes deste grupo. E lá está, Monge Lipas não parece seja propriamente um baluarte da democracia. Portanto, Lucília Gago vir trazer este caso como sendo comparável a uma atuação de um Ministério Público, para mim não cabe. Portanto, a não ser que ela esteja, de facto, de alguma forma, a assumir com esta declaração como é que o Ministério Público tem atuado, ou com que influências é que o Ministério Público tem, ou sob que influências tem atuado. Isto para mim é algo que me preocupa. Nuno. Eu acho maravilhoso, eu acho que a doutrina da nossa Procuradora está como, pelo menos para as escutas, como o falsificacionismo do Popper, com a existência de, um gajo diz, todos os cisnes são brancos, mas isso é até a observação que haja um cisne preto que apareça, não é? E no caso das escutas é a mesma coisa, quer dizer, podemos escutar 4, 5, 6 anos, porque se calhar daqui a 10 anos haverá uma declaração que justifica toda a investigação. E, portanto, há ali uma espécie de inversão das pessoas que são inocentes até ao contrário, para as pessoas são todas culpadas e um dia vai-se verificar que são culpadas. E é o que me parece mais grave nesta entrevista. Para além da história do parágrafo, para mim ser uma grande confusão, que é o segredo de justiça não foi instituído para proteger os arguidos, nem as testemunhas, nem os suspeitos. O segredo de justiça nasce durante os tempos da Inquisição e é para proteger a investigação. Significa que quem investiga não revela que está a investigar
para não alterar o comportamento daquele que é investigado. Portanto, quando nós colocamos num parágrafo, e a Procuradora coloca num parágrafo, que o Primeiro-Ministro está a ser investigado, com base, pelos vistos, em 2 escutas onde ele é citado e mais nenhum facto, matéria essa que, segundo o juiz das garantias e segundo o juiz da relação, não tem importância suficiente para ser suspeito, o efeito que tem a colocação nesse parágrafo é a intervenção política. Não é proteger a justiça, não é proteger o Ministério Público e, portanto, parece-me relativamente grave e contraditório com a ideia depois, que me parece justa, que o Ministério Público não tem que fazer cálculos políticos. O diabo é que, quando faz um parágrafo, ele está meramente a fazer cálculos políticos. Através da entrevista estamos já a discutir coisas que já discutimos antes, não é? Eu parece-me que era um bocado inevitável que, a partir do momento em que há referências lá no processo influencer ao Primeiro-Ministro, que ele tem que ser investigado. A questão depois é o que a partir daí acontece, não é? Mas em relação à entrevista propriamente dita, há algumas coisas que, apesar de tudo, estando de acordo com quase tudo o que vocês disseram, há aqui algumas coisas que, apesar de tudo, são defensáveis da parte da Procuradora. Ela optou por nunca dar entrevistas. Ok, porquê é que vai dar nesta altura? Porque, entretanto, para além das críticas que nós aqui, os comentadores em geral, os artigos de opinião, a própria Assembleia da República, que é um lugar de debate onde os deputados devem exprimir aquilo que pensam, aconteceram 2 coisas. Foi uma Ministra da Justiça que diz que é preciso pôr a Procuradoria na ordem, e antes ainda, a Procuradora-Geral da República ainda... Preciso pôr ordem na Procuradoria. Ordem na Procuradoria. E umas semanas antes, o próprio Presidente da República a acusar a Procuradora de maquiavelismo. Isto cria, de facto, digamos, há aqui uma incompatibilidade institucional. Portanto, passa para outro nível da discussão. E, desse ponto de vista, entendo que ela sentisse necessidade digamos, já que as instituições que têm um relacionamento com ela direto estão a criticar publicamente, o Presidente é o Supremo Magistrado da Nação, supostamente, e a Ministra da Justiça é quem tem a tutela do assunto, ir de alguma forma defender-se. E desse ponto de vista acho que ela não fez mal em fazer a entrevista. Pois claro, o conteúdo da entrevista em si é que tem vários desastres associados, alguns de vocês já referiram, e tem uma ausência de um assunto que me parece predominante nisto tudo, que é a questão das violações do segredo de justiça dentro do próprio Ministério Público, que são evidentes. Em muitos casos, as investigações só estão na posse do Ministério Público, e, portanto, isto acontece. E, sobretudo, independentemente disso, o Ministério Público é o guardião desse segredo de justiça, é ele que tem a responsabilidade de impedir que ele seja violado, e, portanto, ela não se ter pronunciado sobre isso parece-me, de facto, ignorar uma realidade que devia ser acompanhada com muita atenção. E depois há, sobretudo, um tom que parece, de facto, que o Ministério Público, ou que a Procuradora-Geral da República, tem uma certa... parece viver num mundo à parte do mundo dos cidadãos, do mundo normal, uma distanciação que não sei se acaba por prejudicar até o próprio discurso e o entendimento que as pessoas têm em relação àquilo que a Procuradora disse. E só para terminar, acho que, de qualquer maneira, a classe política, na forma como está a lidar com isto, com os manifestos dos 50, agora os manifestos dos procuradores, que são 900 que assinaram, tem que ter muita prudência, porque corremos o risco de deitar fora o bebê com a água suja do banho, porque e estou a insistir nisto, tenho dito isto várias vezes, porque, independentemente de todas as críticas que o Ministério Público mereça, há problemas de justiça mais graves do que este. Um deles é os pobres não terem acesso à justiça, verdadeiramente, e o principal é a demora em que todo o tipo de processos que existe, a demora que a justiça seja feita, que torna na prática, para a grande parte dos cidadãos, prevalecer a ideia de que a justiça é uma coisa inútil, que não vale a pena recorrer a ela, e isso parece-me que é bastante grave, e sobretudo, parece-me que não se deve atuar de uma forma em que a opinião pública acabe por ficar com a ideia de que realmente há uma interferência política no Ministério Público, que isso então parece-me que será um desastre para toda a gente.
Podemos mudar de assunto? Deixa-me só dizer uma coisa. Sim. Acho que o problema não é apenas... Eu estou completamente de acordo com a tua intervenção. Ela reage àquelas duas entrevistas. Ainda por cima, não é apenas entidades que ela tem uma relação. A Procuradora é nomeada pelo Presidente da República por proposta de uma listagem que é dada pelo Governo. Portanto, o poder dela advém dessa nomeação e depois há um mandato que é feito com a independência. Eu acho que ela reage mal à crítica e a uma certa irresponsabilidade, como se ela fosse apenas dona do economato da Procuradoria-Geral da República. Portanto, recentemente, não tão recentemente, mas há pouco tempo, ela processou uma Procuradora-Geral adjunta por fazer críticas a Maria José Fernandes por dizer que havia mecanismos dentro da Procuradoria que faziam que a hierarquia podia intervir nos processos de modo a ver a sua qualidade, a garantir a sua qualidade, a garantir alguns dos atos. Isso não cerceava a autonomia dos procuradores, mas era necessário que a hierarquia pudesse, de alguma forma, perceber isso. Até porque é ridículo, porque um superior hierárquico pode reabrir um processo, por que razão não poderia ter uma intervenção nesse processo? Portanto, eu acho que há ali uma certa... o bebé com a água do banho também devém do facto de haver uma certa incapacidade de aceitar a crítica e tentar melhorar as coisas. É isso. Muito bem. Temos aqui uma estreia, uma invenção aqui do nosso Nuno Ramos de Almeida, que é, vamos comentar, uma comentadora estrangeira. Neste caso, uma jornalista que trabalha em Espanha, mas que tem origem na Rússia. Ela saiu da Rússia, ela trabalhava para a RT, saiu da Rússia, indignada com a invasão que a Rússia fez à Ucrânia. Ela chama-se Ina Ifinogenova, espero ter dito bem, e que denuncia uma tentativa ou uma ideia de Ursula von der Leyen de começar a tentar controlar a liberdade de opinião na União Europeia. Vamos ouvir. También propuso crear un mecanismo para la política informativa que denominó pre-bank, una suerte de censura previa para que ideas diferentes a las de ella directamente no aparezcan ni por asomo en el espacio público. Ahora, si se te ocurre pensar que es necesario parar la guerra, te tachan de prorruso en un proceso de debank, que supone pues criminalizar a cualquiera que no comparta tus postulados y, por extensión, los de la OTAN. Bueno, la idea de Úrsula es crear un mecanismo para que las ideas que, según su criterio, son erróneas, ni se te pasan por la cabeza. Bem, Nuno, queres perorar sobre este assunto? Eu posso perorar, embora tenha, por virtudes telepáticas, saiba que tu tens bastante coisa a dizer sobre isso. Por facilidade, eu vou chamar a pessoa, a jornalista Ina, porque tenho sempre dificuldade em pronunciar o resto, e acho que há aqui uma política que é coerente. Nós estamos a verificar no espaço europeu uma política de restrição sistemática à liberdade de criticar a opinião dos poderosos sobre a guerra, seja ela a guerra entre a Ucrânia e a Rússia ou a guerra contra a Palestina. Nós verificamos, por exemplo, e nós já falámos disso, as proibições que existem na Alemanha, em França e até no Reino Unido de exercício de liberdades democráticas sobre a Palestina, a célebre proibição de uma intervenção do antigo ministro das Finanças grego, Varoufakis, na Alemanha, ameaçando de processo caso o fizesse, mesmo online, mesmo fora da Alemanha, isto é, se tivesse uma intervenção num quadro de um congresso que estava a realizar-se na Alemanha, que foi invadido pela polícia online, ele seria processado pelas autoridades. A suspensão no ensino de académicas que estavam a lecionar em universidades do mundo ocidental, mas também europeias, da Nancy Fraser e da Jodi Dean, e a repressão sistemática de manifestações pró-Palestina que se verifica em parte dos países europeus. E coisas mais pequenas. Por exemplo, hoje que nós estamos a falar, que é domingo, e que vai sair o episódio, a Bota tem um coletivo de artistas palestinianos que vão atuar à noite. Eles não conseguiram colocar a publicidade
nas redes sociais com o nome de palestiniano. Tiveram que tirar o nome de palestiniano para conseguir pôr no Instagram o concerto da banda Jamila and the Other Heroes. Portanto, quer dizer, há uma sistematização tanto da propriedade da Meta como das instituições europeias de acabar com as liberdades democráticas de pronunciamento em matéria de guerra, que começou pela censura aos canais russos, que agora é a censura dentro do algoritmo a tudo o que fala de Palestina, e estas questões que estão a ser abordadas pela INA neste programa do Labas. E para a semana temos mandarim, mas sem tradução. Sim, nós aqui não conseguimos traduzir o que a Ina disse, mas creio que a maioria dos nossos ouvintes deve ter percebido o que ela diz. Ela fala desta ação da Ursula von der Leyen, que aliás decorreu, estas declarações dela decorreu quando ela, em maio e junho, andou pela Europa a fazer propaganda para se recandidatar à presidência da Comissão Europeia. E ela propõe uma coisa que se chama Escudo Europeu da Democracia. E o que é o Escudo Europeu da Democracia? É, segundo ela, estou a citar o que ela diz, um conjunto de ferramentas. Eu gosto muito da coisa ferramentas, que é que substitui a palavra armas, não é? Um conjunto de ferramentas que protege a União Europeia de interferências estrangeiras perigosas. E, portanto, ela prevê mesmo que a União Europeia avance para medidas de proibição e punição de quem faça a divulgação de notícias classificadas de desinformação. E aqui a INA fala, a dada altura, de dois termos, o pre-bunking, ou pre-bunking, e o debunking. O que é o pre-bunking? O pre-bunking é uma coisa que já está, eu vou mostrar aqui uma imagem, que já está em funcionamento já há bastante tempo, pelo menos há mais de um ano, e que é uma parceria da União Europeia, de uma empresa chamada Jigsaw e da Google. Tem até um site em português, conforme podem ver, e eles explicam o que é que pretendem fazer. Basicamente, para sintetizar, isto é combater as chamadas fake news com outras fake news, mas com uma ideia prevalecente, que é, antes que as fake news venham aí, nós atacamos primeiro. E como é que isto é feito? Eles explicam claramente o que pretendem, combater a desinformação. Tem aqui, aliás, um exemplo que eu já vou mostrar, que acho divertidíssimo, de um produto pre-banking, portanto, de um vídeo que eles próprios produziram para combater a desinformação nas eleições da Indonésia. Como também ninguém percebe o que lá está no vídeo, também não se percebe muito bem o que acontece, mas já vamos ver. Depois eles dizem, eles explicam como fazer pre-banking. Então, como é que se fazer? Primeiro, faz um aviso emocional. Os utilizadores são alertados para possíveis, não é que tenham acontecido, é possíveis tentativas de manipulação. Depois, segundo passo, fazer isto com uma microdose. Os utilizadores têm que ver exemplos que eles próprios criam de mensagens manipuladoras, de mensagens que possam vir a acontecer manipuladoras. E depois, no terceiro passo, esse produto que eles põem na internet para distribuir no TikTok, no YouTube, enfim, nas várias plataformas sociais, tem que receber uma mensagem que permita a refutação da eventual desinformação que pode vir a acontecer. E então dão aqui depois o exemplo deste produto. Eles convidaram um influencer da Indonésia para fazer um produto destes e o resultado é este, que eu vou só passar aqui um bocadinho, isto também é muito curto. Vamos ver se consigo que vocês ouçam. Di musim pemilu, konten hoax dengan taktik merusak reputasi lagi marak-maraknya beredar. Buat merusak nama baik seseorang. Tahu cara ngenalinnya? Kevin bohong. Beb, bagus gak, Beb? Dih, gak banget. Bom, já chega. Quando tu disseste que os nossos espectadores percebiam aquilo que estava, incluías também isso? Isto é só para mostrar o tom, não é? Ou seja, o que se pretende fazer é produzir coisas infantis e ridículas para combater a desinformação. E, portanto, é um dos aspectos que me parecem, de facto, inerentes a isto, é a infantilização da opinião pública, que todos estes processos estão a andar. E depois, o fundo político é o que é que eles entendem por desinformação, o que é realmente a desinformação.
Mas há coisas mais graves que se estão a passar, e mais ainda do que o pre-banking. Pouco antes das eleições europeias, o Parlamento Europeu aprovou uma medida que surgiu de uma reclamação apresentada no Parlamento Europeu por forças que protestavam, e por jornalistas que protestavam contra o facto de, na Grécia e em outros países da União Europeia, se ter utilizado software informático para fazer espionagem a computadores de jornalistas. E aquilo que resultou foi, inicialmente, sim, temos que defender a liberdade de expressão, temos que defender a liberdade de imprensa, isto não pode acontecer. Discutiu-se, e o que é que saiu na diretiva europeia sobre o assunto? Qualquer investigação criminal em que os suspeitos envolvidos, e nomeadamente fontes jornalistas, sejam suspeitos de um crime com moldura penal superior a 3 anos, isto depois é adaptado conforme a realidade jurídica de cada país, mas com moldura penal superior a 3 anos, o que é um leque de crimes também enorme, podem ser investigadas através de spyware, de software informático, incluindo computadores de jornalistas. E, portanto, a confidencialidade das fontes de informação vai ser eliminada. Portanto, paulatinamente, de facto, está a acontecer um acréscimo de condicionamento da liberdade de expressão. Inicialmente, até o alvo principal era a extrema-direita, mas neste momento já batem toda a gente. E, sobretudo, o próprio Elon Musk, na passada sexta-feira, portanto, eu creio que serei insuspeito de ter simpatias ideológicas pelo Elon Musk, mas o Elon Musk denunciou publicamente que o Twitter foi convidado pela Comissão Europeia a resolver o problema da desinformação no Twitter desta forma. Vocês contratam secretamente umas centenas de pessoas que veem os posts que são colocados no Twitter e eliminam-nos, não dizemos nada a ninguém e nós não aplicamos as multas que estão previstas para isto. As multas que também foram aprovadas em fevereiro deste ano prevêem que o Google, o Facebook, o Twitter e todas as plataformas que não respeitem as normas europeias nesta matéria possam ser multados até 6% da sua faturação anual. E, portanto, diz o Elon Musk que a Google e o Facebook aceitaram contratar estas pessoas. Não sei se ele está a dizer a verdade, mas a verdade é que também não foi desmentida até agora, contratar estas pessoas para censurar a internet. Paula, desculpa lá, falei muito tempo. Faz-me dizer. Não, mas olha, eu adorei a aula sobre o pre-banking, como fazer pre-banking, e o vídeo também estava ótimo. Eu trago aqui uma frase da von der Leyen sobre esta proposta, não é? Em que ela diz o seguinte: se pensarmos na manipulação da informação como um vírus, em vez de tratarmos a infecção quando ela ocorrer, algo que o debunking faz, que também há quem defina isto como fact-checking, não é? Portanto, ela diz que é muito melhor vacinar para que o corpo fique inoculado, não é? E nós sabemos que, enfim, von der Leyen tem um histórico com vacinas. Portanto, não sei se haverá aqui mais uma tentativa de fazer com que sejam milhões ou 1.000 milhões de euros em doses desperdiçados, mas, portanto, trazendo aqui esta ironia a esta leitura, a verdade é que a mim preocupa-me esta tentativa de orientar pensamento, porque é isso que se pretende. Então vamos ensinar as pessoas como é que elas devem receber as informações, aquilo que devem considerar que é informação e aquilo que devem descartar. Quem é que vai determinar isso? E também é importante lembrar que estas declarações e que este escudo que tu trouxeste também coincidiu com um ataque que a própria von der Leyen denunciou que terá ocorrido ao seu site, quando ela iniciou esta campanha para a sua recondução à frente da Comissão Europeia, que espero que não aconteça, mas que também foi muito ligada a esta ideia de que estamos a ser atacados e que é preciso controlar estes ataques, porque de hoje para amanhã não sabemos o que é que aí vem. E depois, em relação, ainda só uma última nota em relação a esta questão da erosão das nossas liberdades de expressão, até a nível do espaço europeu. Esta semana foi apresentado um relatório da Amnistia Internacional que fala justamente sobre este
esta necessidade, esta urgência de protegermos o direito ao protesto, que, portanto, na análise que foi feita em 21 países, nomeadamente incluindo Portugal, há de facto uma tendência que se observa de endurecer a lei, portanto, de criar aqui uma série de mecanismos para que seja mais difícil que possamos, de facto, expressar o nosso descontentamento em relação a uma série de políticas, nomeadamente a questão da Palestina, que não está refletida no relatório, porque o relatório foi terminado em setembro, e depois todos estes protestos e depois acabaram por acontecer depois, mas que há aqui claramente esta tendência de uma série de governos de não aceitar, não permitir que vozes contrárias àquelas que são as linhas orientadoras de governação sejam silenciadas. Isto, infelizmente, é aquilo a que estamos a assistir, e há aqui um apelo para que possamos olhar para isto e que não permitamos primeiro, que essa tendência se agrave e que continue a acontecer sem que nós nos insurjamos de uma forma mais contundente. Muito bem, vamos à nossa rubrica Papel Selado. Ora bem, o cosmopolita Nuno Ramos de Almeida trouxe-nos um artigo do Le Monde Diplomatique, versão francesa. Só assina francesa. Mas por acaso também acho que saiu na versão portuguesa, não é? Este artigo. É. Também saiu na versão portuguesa. Aqui. Bom, o tema é o machismo, não sei, depois desenvolveremos isto, mas basicamente é o machismo nas redes sociais, e o texto começa com um exemplo, de facto, completamente incrível, que é um personagem da extrema-direita francesa chamada Julien Rochedy, que escreveu livros que têm títulos, de facto, incríveis. O Amor e a Guerra, resposta às feministas. Veni, Vidi, Vici, ameaças aos esquerdistas. Super-homens e sub-homens, valor e destino do homem. Isto, entre outras coisas machas, que ele diz que quer restaurar, que ele diz que tem a intenção de restaurar o ideal de uma virilidade saudável e aristocrática para a masculinidade, a do homem total europeu, desde o ideal grego ao ideal do cavalheiro. Enfim, é isto que temos para comentar. Nuno Ramos de Almeida, faz favor de dizer. Bom, este artigo está num dossiê sobre as eleições francesas e corresponde, na realidade, a uma parte da discussão. Isto é, aquilo que nós verificamos com o crescimento da extrema-direita é que a extrema-direita tem a capacidade de definir as fronteiras daquilo que é o político. Isto é, aquilo que enfim, um democrata como o Schmitt considerava o par amigo e inimigo. E, portanto, em vez de ser a questão imaginemos, a questão da desigualdade social, dos pobres e dos ricos e da exploração, o campo para a maior parte das pessoas vai se tornar o campo da teoria da grande substituição, do ponto de vista racista, ou a teoria da perda dos direitos dos homens que são oprimidos pelas mulheres e pelo discurso feminista, que tira, enfim, da possibilidade da maior parte deles de constituírem família e de se realizarem desse ponto de vista. E toda uma teoria de que, e que literariamente até tem cultores interessantes, por exemplo, os livros do Michel Houellebecq têm muito essa ideia, que é a toda a gente, o grande problema é que a toda a gente vendem um limiar de satisfação sexual, de encontros e de vida, e depois na realidade é que existe uma profunda desigualdade nisso, e aquilo que alimenta em grande parte essa desigualdade, para além dos recursos, é o discurso feminista que tira as mulheres das mãos dos homens. E há aqui uma coisa muito engraçada, uma passagem muito engraçada de uma rapariga que foi dirigente da Action Française e depois dos Identitários, organização que foi dissolvida, dada, enfim, os seus comportamentos agressivos, em que ela agora faz a sua vida explicando aos homens como devem engatar as mulheres. E então tem uma passagem que eu acho bastante divertida entre aspas: um homem com um futuro brilhante merece uma mulher com passado puro. E acrescenta que se uma mulher o amar verdadeiramente e se tratar corretamente, ela cozinhará para si, dormirá consigo,
apoio-lo-á nos seus projetos, dar-lhe-á filhos, fará a lida da casa, obedecer-lhe-á, respeitá-lo-á, é o mínimo dos mínimos, se não é melhor partir para outra. Pronto, é todo um projeto encantatório da extrema-direita. Paula, que pensas tu do passado puro? Caramba, penso que eu não tenho lugar neste mundo. Olha, isto é tão absurdo, mas eu normalmente costumo causar riso quando me deparo com estes grupos que se têm, infelizmente, multiplicado nos TikToks da vida, mas não só, que são os Red Pills e esta ideia de que, coitadinhos dos homens, não é? Estão a ser oprimidos, o sistema favorece as mulheres, portanto, esta ideia de que o sistema favorece as mulheres. E depois também que as mulheres não têm bom caráter, não é? Portanto, é importante arranjar aqui um caminho para ver se recuperamos as puras, lá está, ou pelo menos se criamos aqui algumas fronteiras para que isso seja mais claro de identificar, para que não se perca também, não se perca tempo, não é? Com quem não interessa. Mas acho sobretudo que há obviamente aqui uma série de conceitos que são distorcidos, que tendem a ser distorcidos para estas pessoas, que falam, enfim, das mulheres como aproveitadoras. Depois há, inclusivamente, isto é que eu acho delicioso e é isso que normalmente me causa muito riso, que são os coaches de masculinidade. Portanto, existe este nicho de mercado já. Portanto, malta que ganha dinheiro, além desta senhora, não é, que ensina como engatar mulheres, há, de facto, uma série de tipos que andam por aí a disseminar conteúdo, aconselhando outros homens a recuperar o seu poder. Portanto, como é que o homem pode verdadeiramente ser homem neste mundo de tanta desigualdade para os homens, não é? Como é que se pode, de facto, sobreviver, sendo que, para mim, enfim, isto aqui é a propagação da misoginia, que deveria, enfim, nem sei como trabalhar, como é que se poderá trabalhar este tipo de conteúdos a nível de redes sociais. O que é que se pode fazer? Se é deixar em roda livre, como tem acontecido, se há alguma coisa que pode ser feita. O pre-banking não é, seguramente, mas tenho alguma dificuldade de encontrar um tampão para estas ideias que, em alguns mercados, nomeadamente o brasileiro, têm, de facto, uma grande adesão. Mas, enfim, lamento pelos homens que se sentem ameaçados, não é? por esse grupo tão ameaçador que é o feminino. Deixa-me só dizer uma coisa. Esta preocupação da extrema-direita que ela explora corresponde a uma realidade. Há uma socióloga, para não dizer só mal de Israel, uma socióloga israelita, Eva Ilhoz, que faz os estudos sobre a influência do capitalismo no contexto das relações. E no contexto das relações afetivas e no contexto das relações sexuais. Portanto, ela diz e defende que o falhanço nas relações não é uma questão apenas individual, embora a decisão de ter essa relação seja individual e as nossas relações sejam individuais com outras pessoas, mas corresponde a uma sociedade em que aquilo que é a sua ideia contagia de consumo, contagia toda a estrutura. E, portanto, de facto, há uma precarização da vida laboral, uma precarização da vida afetiva, uma precarização de coisas. Agora, o combate a isso não se faz, obviamente, por colocar as mulheres no redil como essas pessoas pretendem, mas, de facto, perceber que existem questões que são sociais e de igualdade entre as pessoas. Era a velha discussão para acabar, entre a Inês Armand e o Lenin, em que a Inês Armand falava ao Lenin da necessidade do amor livre, e o Lenin dizia sim, há essa necessidade, mas o problema na Rússia é que as mulheres nem têm direito a casar com quem querem, não é? Isto é uma relação económica. Enfim, esta seria uma discussão longa, mas no fundo dizer que existem aqui, de facto, graus de infelicidade que são por uma sociedade que
traduz e produz desigualdade também. Só que esta é, tal como noutras coisas, a resposta emotiva, reacionária, fascista, a um sentimento que pode acontecer a um conjunto elevado de pessoas. E só então, para terminar, isto é a demonstração clara de que aquilo que muitas vezes pensamos que são direitos que estão já devidamente estabilizados nas nossas sociedades têm surpreendentes recuos e, portanto, é preciso estar sempre atento, nomeadamente os direitos das mulheres neste caso. Voltamos para a semana. Passem bem. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Muito bem.